Uma equipe de arqueólogos turcos descobriu o que acreditam ser os restos da Arca de Noé no pico mais alto da Turquia. A equipe iniciou as escavações no local em 2021 e encontrou amostras antigas de rocha e solo, que, segundo eles, contêm argila e materiais marinhos. Os pesquisadores acreditam que esses materiais sejam da Arca de Noé mencionada na Bíblia. Algo enorme e selado foi encontrado nas profundezas das montanhas da Turquia, exatamente onde se diz que a Arca de Noé repousou. Acho que é algum tipo de estrutura rochosa formada que se assemelha a um barco. Em poucas horas, os pesquisadores relataram movimentos sinais e características estruturais que nenhum vaso antigo deveria conter. Os arqueólogos precisam dos detalhes para planejar e, em seguida, realizar essa escavação invasiva, tentando descobrir o que realmente está lá embaixo. Vários membros da equipe entraram em pânico e se recusaram a continuar. As autoridades chegaram rapidamente e fecharam o local sem dar explicações. Apesar do que a Bíblia diz na verdade, não há nenhuma evidência arqueológica de Noé, de uma arca ou de um dilúvio. O que quer que tenham descoberto não era apenas antigo, era algo que estava à espera de ser revelado. As digitalizações que nunca deveriam ter sido divulgadas. A descoberta começou imediatamente com um sobressalto de medo quando as primeiras imagens apareceram nos monitores do laboratório de campo temporário montado perto da formação do Rupanar, no leste da Turquia. A equipe de radar de penetração no solo esperava mais uma leitura geológica de rotina, mas a tela exibiu o contorno inconfundível de uma enorme estrutura oca sob a encosta da montanha. As dimensões eram tão precisas que a sala ficou em silêncio. O objeto media aproximadamente 300 côvados de comprimento, correspondendo exatamente às medidas descritas em Gênesis 6:15, onde Deus instruiu Noé a construir uma arca com 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Isso imediatamente alarmou os pesquisadores, pois, de acordo com a ciência estabelecida, uma embarcação de madeira desse tamanho deveria ter desmoronado sob o próprio peso e nenhuma estrutura de madeira enterrada por milhares de anos deveria permanecer intacta. Além disso, a maioria dos arqueólogos argumenta que o dilúvio global descrito no Gênesis nunca ocorreu. Portanto, uma estrutura preservada que corresponda à descrição bíblica desafiaria séculos de interpretação histórica aceita. Histórias, mitos e lendas do Santo Graal, a Arca de Noé, estão por toda parte, e estamos sempre tentando encontrar provas de que essas coisas existem. Um arqueólogo sussurrou que eles deviam estar interpretando os dados incorretamente. Mas um engenheiro o interrompeu e insistiu que os reflexos eram uniformes demais. Rochas naturais não criam vigas ou corredores com espaçamento uniforme. Quanto mais escaneavam, mais clara se tornava a disposição interna, e a reação da equipe passou da curiosidade para uma profunda inquietação. O líder da expedição afirmou que se aquela não fosse uma estrutura feita pelo homem, nada no campo dos estudos geológicos poderia explicá-la. A equipe trabalhou durante a noite para coletar dados adicionais. Na manhã seguinte, realizaram um segundo escaneamento com penetração mais profunda, e foi aí que tudo mudou. O novo escaneamento mostrou calor dentro de uma das câmaras seladas. O calor era fraco, mas nítido. Isso chocou a todos, pois uma estrutura de madeira enterrada por milhares de anos deveria estar completamente fria e sem vida. No entanto, a câmara emitia um brilho quente que não correspondia a nenhuma temperatura natural na área. A equipe se reuniu em volta do monitor, enquanto a imagem térmica formava um aglomerado nítido e brilhante no convés inferior. Quando chegam a cerca de 2 metros de profundidade, começamos a ver alguma estrutura vertical paralela. Um biólogo rejeitou imediatamente o resultado e insistiu que o equipamento estava com defeito. Mas quando a equipe realizou uma terceira varredura, a mesma assinatura térmica apareceu novamente. Isso confirmou que algo dentro da estrutura estava produzindo calor ativo. A situação tornou-se ainda mais perturbadora quando os pulsos de radar começaram a refletir com o perfil sonoro de metal. Esses ecos
estavam dispersos por todo o interior. Nenhuma civilização antiga da suposta época de Noé teria a capacidade de construir um barco de madeira com reforço metálico nessa escala. Os engenheiros apontaram que os reflexos correspondiam ao padrão de uma estrutura que havia sido intencionalmente reforçada com peças internas de metal, o que seria impossível para uma cultura da Idade do Bronze. Quanto mais a equipe estudava as imagens, mais assustada ficava, pois as evidências apontavam para técnicas de construção muito além de qualquer coisa conhecida daquele período. As implicações causaram tensão imediata na sala. Vários membros ficaram visivelmente nervosos, e um pesquisador afirmou que as imagens jamais deveriam ser divulgadas. Ele alertou que se o público visse esses dados, as pessoas os associariam às palavras de Jesus em Mateus 24:37, onde ele diz que o mundo no fim dos tempos será semelhante ao mundo nos dias de Noé. Nessa passagem, Jesus explica que antes do dilúvio, as pessoas ignoraram todos os avisos. Continuaram suas vidas normalmente e não tinham ideia de que o desastre se aproximava até o momento em que aconteceu. A equipe compreendeu como isso se relacionaria imediatamente com o mundo atual, pois muitas pessoas hoje em dia ignoram os alertas sobre perigos globais, vivem sem se preocupar com o colapso moral ou social e tratam cada crise como algo que jamais as afetará. A equipe tentou uma última varredura profunda e esse era o momento que mais os aterrorizava, a Câmara Proibida. No instante em que a equipe perfurou um fino orifício com o microbarômetro na câmara selada, a atmosfera no laboratório de campo mudou. Era a primeira vez que alguém alcançava fisicamente o interior de qualquer parte da estrutura enterrada e todos os presentes compreendiam a seriedade daquele passo. A sonda deslizou suavemente pelo material da parede, o que já surpreendeu os engenheiros, pois a camada externa parecia mais dura do que madeira comum. Assim que a sonda entrou na câmara, o detector de radiação no console começou a subir. A tela mudou de verde para amarelo em questão de segundos e depois para laranja, o que significava que os níveis de radiação estavam passando de normais para elevados e, em seguida, para uma faixa que exigia cautela. Essas mudanças de cor só acontecem quando o detector detecta radiação muito acima do que deveria estar presente no ambiente. A equipe ficou paralisada, olhando fixamente para o medidor. Salas de madeira enterradas não emitem radiação em nenhuma circunstância, e os números crescentes deixavam claro que algo dentro da câmara estava produzindo energia que não correspondia a nenhuma explicação natural. Neste momento, esta é uma vista aérea, e vocês podem ver que esta é uma espécie de proa do que acreditamos ser a estrutura de um navio. Um segundo instrumento revelou outro detalhe alarmante. A pressão interna do ar dentro da câmara estava subindo e descendo em um ritmo lento e constante. Esse tipo de movimento só pode ocorrer quando algo dentro de um espaço selado se expande e se contrai repetidamente, né? Um engenheiro sussurrou que parecia quase o ciclo respiratório de um organismo grande, embora ninguém estivesse disposto a aceitar essa ideia abertamente. A equipe verificou se havia algum defeito nos instrumentos, mas o gráfico de pressão repetia o mesmo padrão todas as vezes. Quando a análise química da sonda retornou às descobertas, só aumentaram a tensão. As paredes da câmara estavam revestidas com um piche preto semelhante a alcatrão, que correspondia ao material descrito em Gênesis 6,14, onde Deus instrui Noé a cobrir a arca por dentro e por fora com piche. No entanto, esse piche continha cinzas e partículas cristalinas que não correspondiam a nenhum mineral local. Ao microscópio, os cristais mostravam um padrão que parecia artificial e não natural. Um membro da equipe familiarizado com o hebraico bíblico explicou que a palavra para piche em Gênesis Kofir é a mesma palavra que a Bíblia usa posteriormente para expiação, que significa uma cobertura ou selo protetor que protege as pessoas do perigo ou do julgamento. Nas Escrituras, a expiação é usada quando algo precisa ser coberto para evitar danos ou impedir a propagação da culpa ou da corrupção.
Uma vez que isso foi explicado, a implicação ficou muito mais clara para a equipe. A câmara pode não ter sido selada apenas para impedir a entrada de água durante o dilúvio. Ela pode ter sido selada da maneira como a Bíblia descreve a cobertura de algo que precisa ser contido ou separado, o que significa que a câmara pode ter sido fechada deliberadamente para impedir que o que quer que estivesse dentro escapasse. A equipe então mapeou o formato da câmara e os resultados causaram preocupação imediata. A câmara não tinha o formato de uma área de armazenamento ou de um curral. Ela lembrava as dimensões de um sarcófago antigo, longa e estreita, projetada para conter um único ocupante. Essa descoberta obrigou a equipe a reavaliar tudo o que acreditavam sobre a arca. Se uma das câmaras foi projetada como um túmulo ou uma prisão, a arca pode ter servido a mais de um propósito durante o dilúvio. À medida que a varredura se expandia, uma pequena cavidade lateral tornou-se visível ao lado da câmara. Dentro dela, havia artefatos físicos e nenhum deles correspondia aos restos mortais de qualquer animal conhecido. Essa nova descoberta impulsionou a equipe para a próxima etapa, embora todos na sala sentissem um crescente temor sobre o que estavam descobrindo ossos que não deveriam estar ali. A equipe esperava encontrar no estreito túnel adjacente terra, pedaços de madeira ou destroços da estrutura. Em vez disso, no momento em que as primeiras luzes foram abaixadas, ao entrarem no espaço, o cômodo ficou em silêncio. Espalhados pelo chão do túnel, havia fragmentos de esqueletos que não correspondiam a nenhum animal conhecido. Os ossos não estavam dispostos por forças naturais. Estavam empilhados em um padrão deliberado, como se alguém os tivesse colocado ali intencionalmente. Um pesquisador disse que parecia mais uma pilha de quarentena do que um desmoronamento aleatório, e o peso dessa afirmação imediatamente preencheu o ambiente com tensão. À medida que a equipe examinava os ossos um a um, os detalhes se tornavam ainda mais perturbadores. O espaçamento entre as costelas era muito apertado para qualquer mamífero. As costelas estavam tão próximas umas das outras que os pulmões de um animal normal não teriam espaço para se expandir. A estrutura da mandíbula parecia reptiliana, mas não como a de nenhum réptil comum. Possuía uma articulação dupla que permitiria que a boca se abrisse mais do que o normal. E os dentes estavam dispostos em comprimentos alternados, um padrão não observado em espécies modernas. As vértebras acrescentaram mais uma camada de confusão, pois tinham um formato espiral em vez de uma linha reta. Esse tipo de coluna vertebral não é encontrado em nenhum animal documentado. Os ossos foram cuidadosamente extraídos usando um braço mecânico remoto que passava pelo túnel estreito, e pequenos fragmentos foram colocados em recipientes estéreis. Essas amostras foram então enviadas para a análise imediata de DNA usando um equipamento portátil de sequenciamento. Quando os resultados apareceram, a sala ficou novamente em completo silêncio. A máquina identificou várias sequências parciais, mas nenhuma delas correspondia a nada no banco de dados global de DNA. O software sinalizou as amostras como desconhecidas, o que significa que não pertenciam a mamíferos, répteis, aves ou qualquer espécie sobrevivente. Um geneticista da equipe explicou que isso poderia significar que a criatura fazia parte de uma linhagem completamente extinta ou que existiu apenas antes do dilúvio. A implicação era que essa poderia ser uma evidência biológica de um mundo que não existe mais. Um estudioso bíblico da equipe então chamou a atenção para Gênesis 6:4, que diz: "Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois." Ele explicou em termos simples que essa passagem se refere a seres que não eram humanos comuns, nem animais normais. Segundo o versículo, esses seres eram o resultado da corrupção ou mistura que ocorreu antes do dilúvio. Se tais criaturas realmente existissem, Noé não as teria levado a bordo como parte dos animais destinados a repovoar a terra. Elas teriam sido separadas, contidas ou descartadas.
Essa interpretação fez com que a pilha de ossos parecesse ainda mais intencional, como se Noé tivesse recebido instruções para isolar criaturas corrompidas dos animais que ele deveria salvar. A parede de madeira do túnel revelou um último detalhe. Havia marcas de garras por toda a superfície, mas todas apontavam para dentro. Isso significava que a criatura dentro do túnel não havia tentado invadir a arca, mas sim resistir a ser levada para o interior da estrutura. A ideia de que algo dentro da arca estivesse lutando contra o confinamento incomodou toda a equipe. Quando os pesquisadores seguiram o túnel com garras mais a fundo, descobriram algo ainda mais alarmante. A escrita pré-diluviana. O túnel se alargou à medida que a equipe avançava e o feixe da primeira lanterna iluminou algo que fez todos paralisarem. A parede interna da arca não era de madeira comum. Estava coberta de entalhes impressos em uma resina endurecida que revestia todo o corredor. As marcas não eram arranhões aleatórios ou danos causados pelo tempo. Formavam uma escrita estruturada. À primeira vista, lembrava a escrita protocínica, um dos alfabetos mais antigos conhecidos. Mas as formas e os padrões não correspondiam a nenhuma língua registrada. Um linguista da equipe se aproximou e afirmou imediatamente que a escrita parecia muito mais antiga do que qualquer coisa encontrada no antigo Oriente Próximo. Ele sugeriu que poderia até mesmo ser anterior aos eventos descritos em Gênesis 11. A história da Arca de Noé é contada no livro bíblico de Gênesis. Depois que Deus cria o universo e a humanidade começa com Adão e Eva, eles povoam a terra. 10 gerações depois, nasce Noé. Quando as línguas da humanidade foram divididas em Babel, isso significa que a escrita poderia pertencer a uma época em que o mundo inteiro compartilhava uma língua comum. A equipe trabalhou cuidadosamente para documentar cada símbolo. Quando as marcas foram aprimoradas digitalmente, a escrita revelou frases repetidas que puderam ser traduzidas com um certo grau de segurança. A primeira frase dizia: "Amarrem os corrompidos". A segunda: "Selem-nos para o fogo". A terceira causou um choque na sala: "Não abram até o fim dos tempos". Essas declarações eram advertências e referiam-se claramente a seres vivos que não deveriam vagar livremente. A descoberta contradizia completamente a imagem familiar da Arca de Noé como um zoológico flutuante pacífico. Em vez de animais fofos enfileirados, as inscrições descreviam algo sendo contido e selado. A implicação era simples e assustadora. Noé não apenas salvou vidas do dilúvio. Ele poderia encontrar algo perigoso dentro da arca sob instruções diretas. O estudioso bíblico presente apontou para uma passagem de 2 Pedro 2,4 que afirma: "Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou em abismos de trevas reservados para o juízo." Ele explicou que escritos judaicos e cristãos antigos descrevem certos seres possivelmente ligados aos Nefilins de Gênesis 6,4, sendo aprisionados por Deus até um futuro tempo de julgamento. A redação das inscrições se encaixa nessa ideia com uma precisão perturbadora. Se Noé participou desse confinamento, então, parte de sua missão envolvia selar seres corrompidos dentro de compartimentos especialmente designados. Algumas inscrições incluíam diagramas ou mapas rudimentares esculpidos na rocha. Esses esboços parecem delinear a localização de certas áreas seladas dentro da arca. Quando a equipe comparou a localização dos mapas esculpidos com suas varreduras anteriores, a correspondência foi exata. A maior área de contenção marcada no mapa alinhou-se perfeitamente com a mesma câmara descoberta anteriormente que apresentava radiação anormal, pressão interna oscilante e magnetismo pulsado. Essa confirmação gerou um silêncio pesado no túnel, pois os pesquisadores compreenderam que o próprio Noé havia marcado a localização do que quer que estivesse aprisionado naquela câmara. Quanto mais fundo avançavam, mais as inscrições se intensificavam em tom.
Algumas inscrições apresentavam traços mais grossos, como se tivessem sido feitas com grande força, enquanto outras pareciam apressadas, como se gravadas em desespero. Ficou claro que quem as escreveu acreditava que abrir as áreas seladas traria consequências catastróficas. Mas foi a descoberta seguinte que elevou o medo na equipe a um novo patamar. Quando o túnel se abriu para um corredor interior mais amplo, eles viram uma enorme porta reforçada construída no interior da arca. Essa porta maciça, diferente de tudo o mais na estrutura, indicava algo que Noé temia mais do que a própria subida das águas, o selo interno da arca. A porta ficava no final de um corredor estreito como uma barreira construída para resistir a uma força inimaginável, e a história se desenrola de forma quase idêntica à da Arca de Noé. Ao contrário do restante da construção de madeira da arca, esta porta era feita de múltiplas camadas de madeira firmemente unidas, grossas camadas de piche e largas faixas metálicas que envolviam sua superfície como amarras. O metal não era decorativo. Parecia ter sido projetado para oferecer resistência martelado na porta, para impedir qualquer movimento. Quando os pesquisadores iluminaram a face interna da porta, viram centenas de marcas de impacto espalhadas pela superfície. Cada marca se projetava para fora em direção ao corredor e não para dentro. Esses não eram sinais de danos causados pelo mundo exterior. Eram sinais de que algo dentro da câmara selada havia atingido a porta repetidamente com força suficiente para deixar marcas profundas. Ninguém falou por alguns segundos enquanto processavam o significado. Algo tentara escapar, e Noé construíra a porta forte o suficiente para mantê-lo contido. As vigas de sustentação ao redor da porta reforçavam essa conclusão. Ao contrário das vigas estruturais em outras partes da arca projetadas para suportar peso e estabilizar a estrutura, essas vigas estavam dispostas diagonal e horizontalmente na entrada como uma gaiola. Elas não foram projetadas para proteção contra o dilúvio. Foram projetadas para impedir que a porta fosse aberta novamente. Um engenheiro disse com voz tensa que Noé devia ter adicionado esses reforços depois que tudo já estava construído, porque as vigas cruzavam outras linhas de construção de uma forma que parecia improvisada em condições de emergência. Um estudioso bíblico se aproximou e lembrou a equipe de Gênesis 7:16, que diz: "E o Senhor o trancou lá dentro." Ele explicou que a maioria das pessoas presume que isso se refere apenas a Deus fechando a porta externa da arca para proteger Noé do dilúvio. Contudo, quando colocado no contexto do que a equipe estava observando, o versículo poderia ter um segundo significado. O fechamento poderia ter incluído o selamento de algo perigoso dentro de uma das câmaras internas. Se Deus tivesse instruído Noé a confinar seres ou criaturas corrompidas ligadas aos eventos descritos em Gênesis 6, então, essa porta reforçada poderia ter feito parte dessa ordem. A equipe então examinou as dobradiças. O que encontraram os alarmou. As dobradiças estavam completamente fundidas porque haviam sido expostas a calor extremo em algum momento. A madeira ao redor das dobradiças estava escurecida e as faixas de metal apresentavam deformações compatíveis com um evento de alta temperatura. Isso não correspondia a nenhuma explicação natural. Algo havia selado a porta permanentemente com um calor muito além do esperado dentro de uma embarcação de madeira construída na antiguidade. Alguns membros da equipe sugeriram um evento sobrenatural, enquanto outros insistiam que deveria haver uma fonte natural desconhecida. Mas nenhuma explicação satisfez o grupo. Atrás da porta estava a câmara marcada nas inscrições como um local onde seres corrompidos haviam sido selados. A pressão na sala aumentou enquanto a equipe se preparava para realizar mais uma varredura, desta vez direcionada para além da estrutura reforçada. Eles precisavam saber o que havia do outro lado. O que detectaram redefiniu completamente a arca e levou a descoberta a um território que nenhum deles estava preparado para enfrentar: a varredura final. A equipe iniciou a rodada final de testes com um scanner sísmico de última geração projetado para detectar mudanças microscópicas em ambientes selados,
Como vai, Seth? Acabei de concluir 120 varreduras. Você concluiu 120 varreduras. Sim. 1 milhão de mandados. Eles esperavam que a câmara atrás da porta reforçada estivesse completamente imóvel, já que um espaço fechado enterrado por milhares de anos deveria permanecer imóvel. Em vez disso, o scanner retornou uma série de leituras que obrigou todas as pessoas na sala a parar o que estavam fazendo. O gráfico exibia movimentos minúsculos, mas constantes dentro da câmara. Esses movimentos não eram vibrações aleatórias ou assentamento geológico. Eles apareciam em um padrão consistente com intervalos uniformemente espaçados. Um biofísico da equipe reconheceu o padrão imediatamente. O ritmo correspondia a um sinal de oscilação biológica, a mesma frequência usada hoje para identificar organismos dormentes ou com metabolismo lento. A ideia de que algo dentro da câmara ainda pudesse produzir a mais tênue atividade biológica parecia impossível. No entanto, as leituras persistiram em todos os ciclos de varredura. A equipe verificou novamente a calibração, substituiu o equipamento e repetiu o teste. Os resultados não mudaram. Então, algo ainda mais perturbador aconteceu. O scanner emitiu pulsos curtos para mapear o interior e a câmara respondeu. A cada pulso emitido pelo dispositivo, a oscilação interna mudava ligeiramente, quase como se o que quer que estivesse lá dentro pudesse sentir a atividade externa e reagir a ela. A mudança era sutil, mas inconfundível. Um pesquisador se afastou do console e disse em voz baixa que precisavam parar imediatamente. Mas o cientista-chefe insistiu que coletassem dados suficientes para confirmar os resultados antes de tomar qualquer decisão. Conforme o teste prosseguia, a oscilação se intensificava. Um meteorologista da equipe observou que uma tempestade estava se deslocando pela região. Quando a atividade elétrica externa aumentava, os movimentos dentro da câmara se intensificavam. O padrão se intensificava a cada raio que caía à distância, sugerindo que o que quer que estivesse lá dentro era afetado pela energia atmosférica ou reagia a ela. Essa reação levantou a possibilidade de que a câmara selada não estivesse apenas preservando algo, mas suprimindo-o, e que a exposição a certas condições ambientais pudesse perturbar seu estado latente. Um estudioso bíblico que monitorava as leituras mencionou duas passagens que muitos haviam ignorado até então. Apocalipse 9 descreve forças ancestrais que serão liberadas em um futuro tempo de julgamento. E Lucas 17, 26 a 30 afirma que os últimos dias serão semelhantes aos dias de Noé. O estudioso explicou que esses avisos se referiam a poderes antigos contidos até um momento determinado. O fato de a câmara ter respondido à atividade elétrica e à varredura externa fez a equipe temer que tivessem provocado involuntariamente algo que permanecera intocado desde o dilúvio. O último quadro da varredura sísmica trouxe o pior choque de todos. Uma distorção se formou perto da parede interna da câmara, como se uma massa em seu interior tivesse se deslocado para mais perto. A anomalia pressionou para fora em um movimento lento e deliberado. A equipe observou em silêncio, enquanto a parede se flexionava em uma quantidade quase imperceptível. Essa foi a primeira interação física registrada com a câmara selada e destruiu qualquer crença restante de que a estrutura estivesse vazia ou inativa. Em poucos minutos, o diretor do projeto recebeu uma ordem direta das autoridades para interromper todas as operações. Os equipamentos foram desligados, os dados apreendidos e a câmara foi oficialmente interditada. A equipe recebeu instruções para evacuar o local imediatamente e manter silêncio sobre tudo o que viram. O que testemunharam naquela varredura final deixou uma coisa inequivocamente clara. O que quer que Noé tenha selado dentro da arca não dorme profundamente há mais de 4.000 anos. Clique nos cards na tela para ver mais vídeos interessantes. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.